Capítulo 28. Você parou de enxergar partes isoladas e começou a vê-las como um todo, em que tudo está relacionado com todo o resto. Você deixou para trás um mundo de rótulos e divisões, do eu estou deste lado e eles estão do outro, de quem eles pensam que são, de eles são o problema, e é por causa deles que estamos nessa confusão. E milhares de outras coisas que são ditas e pensadas ao nosso redor milhões de vezes por dia. É bastante exaustivo, todo esse apego e avidez. Muita identidade e muito valor vindos de não ser o outro. Há vitória e derrota, sucesso e fracasso, pessoas que você admira e não admira, amigos e inimigos, alcançar ou não seu objetivo, ser capaz ou não de pagar suas contas, vida e morte. Essas categorias, essas partes, são reais. Tudo isso faz parte do que dá vida à vida. Mas há esta palavra, parte. São partes, um por aqui, outro por ali. O que você queria que acontecesse pode acontecer, mas há a possibilidade de que não aconteça. Sempre que há esse lado e aquele lado, esse resultado e aquele resultado, há algo que sustenta a ambos. O convite, e sempre existe um convite, é aceitar as partes pelo que elas são e, em seguida, vê-las dentro do todo. Há eu e eles. E então você segue em frente e você descobre o nós. No outono de 2017, escrevi uma peça. Nunca tinha escrito uma peça antes. Envolve 4 alpinistas que vêm de direções diferentes e todos chegam ao topo de uma montanha ao mesmo tempo. É uma parábola absurda e surreal, repleta de personagens estranhos e reviravoltas ainda mais estranhas. Mostrei o roteiro para minha amiga Christine, que é diretora de teatro, e ela disse que queria dirigi-la. Escolhemos o elenco e depois fizemos uma série de leituras em um teatro do meu bairro. Todas as noites, eu ficava sentado na plateia observando como as pessoas ao meu redor absorviam o texto. Sentia muita alegria quando as via rindo. Diversos teatros se interessaram pela peça, por isso enviamos o texto. E começamos a receber nãos. As pessoas diziam coisas maravilhosas sobre a peça e, em seguida, afirmavam que não tinha o perfil certo, que o teatro estava reservado pelos próximos 2 anos, que não era o tipo de peça que apresentam, que estavam procurando outra coisa, que encenavam obras baseadas em personagens e não parábolas surrealistas. Um não após o outro. Eu gosto dessa peça e quero vê-la plenamente encenada. Outro não. Há uma mensagem em seu âmago e acredito que o mundo precisa dela agora mais do que nunca. Outro não. Meus amigos me perguntavam como estava indo. No início, respondia que havia muito interesse e que estava aguardando para ver o que acontecia, que era tudo muito empolgante, etc, etc. Porém, conforme as respostas negativas se acumulavam, comecei a dizer a verdade. Estamos recebendo muitas rejeições. Certo dia, almoçando com alguns amigos, eles me perguntaram sobre a peça. Percebi que, ao responder que continuávamos recebendo nãos, senti algo tomando conta de mim. Uma energia, uma paixão, uma explosão. Contei a eles sobre as rejeições como se fosse uma boa história. Como se eu acreditasse nessa história, como se ela merecesse ser contada. Na verdade, eu gostava de contar sobre todos esses fracassos para eles. Disse não com um pouco de força, como se estivesse pregando uma peça em mim mesmo. Ri disso. Afinal, era uma peça. Uma brincadeira. Tudo o que você precisa saber está nesta palavra, peça. Ao contar para os meus amigos, sentados ali na hora do almoço, essa história do não, brotou em mim um desafio, uma energia, uma alegria. Não uma derrota, mas uma vitalidade. Aos poucos, comecei a ver que tudo está planejado em favor do nosso crescimento. O universo vem se expandindo há 13 bilhões de anos e nunca para de nos convidar a expandir-nos junto com ele. Então, tudo o que aparece em nosso caminho é mais um convite para crescermos. As respostas sim, as respostas não. Os ataques de fúria, as injustiças, os erros. Tudo isso, o sucesso e o fracasso. A aceitação e a rejeição. Há algo à espreita em tudo isso. Um convite em tudo isso. O universo está armado em favor do nosso crescimento. Penso em todas as pessoas que me comoverão ao longo dos anos. Os inovadores, os ativistas, os mentores e as vozes, os que defenderam algo e foram baleados, ridicularizados, rejeitados e criticados.
O que fez com que essas pessoas mudassem, deixando-as mais fortes, mais resilientes, mais comprometidas. Essas pessoas enfrentaram muita resistência, mas seguiram em frente, é a história que contamos a respeito delas. Tudo não se converteu em uma nova vida, em um novo compromisso, em uma nova dedicação, em uma nova ajuda a outros que precisavam. Elas tocaram em alguma totalidade, alguma verdade, alguma fonte muito além de todas as partes, as divisões, todos os sims e todos os nãos. Ser em si, eu sou. Você se baseia nisso, e é tudo isso. Você se enraiza na fonte e no espírito além das formas, das categorias e dos rótulos. Você ouve, segue isso e avança, com ou sem resultado. Sim, não, você ganha, você perde. Você está jogando um jogo diferente. Você está nisso pela vida que existe ali. Estou aprendendo que a vida se encontra em tudo isso. Continuo voltando para a palavra peça. É uma peça, hobby. Isso significa alguma coisa. É o que continua ressoando na minha mente e no meu coração. É uma peça. Tudo. Em janeiro de 2019, tive uma ideia para um livro. Escrevo livros desde 2004. Um novo a cada 1 ou 2 anos. Sempre tive 3, 4 ou 5 ideias e esboços de livros que passavam pela minha cabeça. Em várias ocasiões, terminava de escrever um e começava o próximo no dia seguinte. E então o poço secou. Não fazia ideia do motivo. Não escrevia um livro fazia mais de 3 anos. Não tinha ideias atraentes para um. Perguntava-me se estava farto de escrever livros ou se foi uma fase que agora estava acabando. Mas então tive uma ideia, que veio rapidamente. Não conseguia digitar rápido o suficiente. Era uma explosão frenética de ideias, insights e conexões, que se autoalimentavam e depois avançavam. Havia ali uma história sobre a loja Vans, na Califórnia, que eu frequentava na infância. Um trecho sobre como o fato de observar a partícula afeta o que ela faz. Isso está em todo lugar. Queria que parecesse mais com um passeio do que com uma leitura, como se você tivesse sido pego por um refrão extenso sobre vida e morte, arte e ciência, que mostra como é incrível estar vivo de uma maneira que deixa você sem fôlego e inebriado no final. Aquele primeiro rascunho saiu como uma explosão. Página após página, dia após dia, eu sempre volto a essa verdade de que tudo está conectado a todo o resto, tudo é um convite interminável para participar. Estava muito feliz porque não escrevia havia anos e esse livro vinha com bastante fluidez. Uma grande ideia depois da outra. Mas faltava alguma coisa. Não sabia o que. As ideias estavam lá, e a escrita parecia vigorosa, como se eu estivesse caminhando nessa linha fina entre o frenético e o focado, exatamente o que acho que um livro requer. Mas ainda faltava alguma coisa. Não conseguia descobrir o que. Fiquei sentado com ele por dias, semanas, tentando descobrir. Em alguns momentos, permanecia sentado durante horas e não digitava nada. Em outros, digitava sem parar e, no final do dia, apagava tudo o que havia escrito. E, então, sem mais nem menos, eu me lembrei de como minha avó costumava guardar dinheiro no sutiã. Não pensava nisso havia anos. De onde esse pensamento tinha vindo? Devo contar essa história no livro? Sim, eu acho. Mas onde? O que isso tem a ver com o resto? Não sei. E me perguntei: e se o livro começar assim? A ideia era tão absurda que resolvi tentar. Ah, que interessante. Eu me vi com minha avó, nós dois sentados naquela varanda, conversando de vez em quando ou quietos, às vezes apenas sentados ali ouvindo o vento. Senti essa estranha ternura no meu coração, como se eu estivesse lá naquela varanda, entre a condição de menino e a de homem. Esse novo espaço se abriu dentro de mim. Lembrei-me de como ela falava sobre Preston. E escrevi um pouco sobre ele. Então, escrevi sobre Douglas. E depois sobre o meu pai. Digitei a parte em que ele fica sabendo da morte do pai dele no carro, a caminho do funeral. Consegui sentir as lágrimas brotando. Continuei contando a história de como assimilei aquela perda desde muito jovem. Não tinha percebido isso antes. Foi isso que aconteceu? De repente, uma parte da minha história fez um pouco mais de sentido. Comecei a chorar, sentado ali escrevendo tudo isso. Ao longo dos anos, passei muito tempo vasculhando minhas entranhas, pesquisando minha história, mas isso era novo. Voltei no dia seguinte e continuei.
Mais história e mais lágrimas. O sofrimento era tão agudo que me penetrava, e ainda assim havia muita energia ali. Como se eu não conseguisse segurar as palavras. Eileen, Preston, meu pai, seu irmão, meu filho Tracy, meu filho Preston. Violet, foi como cutucar uma ferida, deixando-a exposta. De onde vem isso? Eu me perguntei. Por que essa história está me enternecendo assim? Ela fazia com que eu me sentisse pequeno. Como uma criança. Eu queria que este livro fosse um grande livro, com ideias ainda mais grandiosas. As maiores ideias possíveis. Eu queria que fosse surpreendente, que mostrasse a você a sua vida e o universo de uma forma totalmente nova. Mas então estou escrevendo sobre a minha avó. E é ainda mais inesperado o fato de aqui estar todo o poder para mim. Isso parece imenso, como se todas aquelas grandes ideias se encaixassem muito bem ao lado de todas as perdas, os sofrimentos e as possibilidades. Eu estava me perguntando, de onde vieram essas grandes ideias? Em seguida, quando eu me deparei com elas pela primeira vez? Em seguida, como era quando todas essas ideias eram novas para mim? Em seguida, como comecei a ver o mundo como vejo? Em seguida, como vim parar aqui? E me peguei querendo saber como seria este livro, um livro em que investigo a origem dessas ideias, quando tudo era novo. Um livro sobre o que aconteceu e o que isso fez comigo. O que me leva de volta à fazenda. E à cabana. E ao solo, à areia e à água, e a essa sensação de que há mais acontecendo aqui. Num sábado, Kristen e eu estávamos com nossa amiga, Cheryl. A última vez que a tínhamos visto foi em uma apresentação que eu tinha feito no Brooklyn. Cheryl é atriz e diretora, e ela me dizia o que havia achado da minha apresentação. Ela sabe muito sobre dinâmica de performances e apresentações, e sou como uma esponja ao seu lado. Cheryl possui essa força e uma fundamentação universal de Mãe Terra que envolve completamente. É uma autenticidade implacável, o que o faz sentir-se tão amado e valorizado que você quer a verdade sem retoques. Você quer que ela diga como realmente é. Em algum momento, no meio da nossa conversa, eu mencionei como havia cadenciado a apresentação, para que, aos poucos, fizesse cada vez mais sentido e, então, com sorte, no final houvesse aquele grande instante de descoberta e tudo se unisse. Usei a palavra recompensa, como em. E então, no final, há essa grande recompensa. Cheryl me interrompeu, e discordou. Não, Rob Bell, ela disse. Então, Cheryl começou a explicar que ela vinha às minhas apresentações não porque eu sabia algo que ela não soubesse, e que lhe revelaria, mas porque, dizia ela, todos nós descobrimos com você. Isso me desconcertou. E ela seguia, é tudo recompensa, Rob Bell. Fiquei tão estupefato que demorei um pouco para me recompor. É tudo recompensa. Sabe aquela sensação de uma queda súbita que temos quando o elevador desce inesperadamente apenas uns 2 centímetros? Foi o que senti em meu coração quando ela disse isso. É tudo recompensa. Naquele momento, percebi algo que não tinha percebido antes. Uma armadilha. Uma armadilha em ser Rob Bell. Fui transportado alguns anos de volta no tempo. Para todas as horas de estudo, aprendizado, absorção de informações, pensamento e reflexão sobre as grandes ideias a respeito de graça, amor e espírito. Aquilo foi muito bom e necessário. Contudo, bem aos poucos, funcionou como uma espécie de feitiço em mim. Eu sei algumas coisas. Eu adoraria contá-las a você. Ficaria feliz em apresentar e ensinar todas elas. Vejo o que isso pode render com o tempo. Pode separar, eu aqui e os outros ali. Eu falando e os outros ouvindo. Eu escrevendo e os outros lendo. E isso é verdade, em certo sentido. Existem partes. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. O nosso dom a oferecer. Mas também existem totalidades. Eu sou eu, sim. E também sou todos.